veio a pandemia. Foi aquele, meu Deus, pra vocês uma loucura, né? Foi muito ruim e muito boa, né? Sim. Ao mesmo tempo. Então, foi aquele desespero de você não ter trabalho. Todo dia tinha uma coisa ou outra, os exames de urgência, né? Mas os médicos pararam de atender exame de rotina, então a gente não tinha mais a rotina, eram exames de urgência. Os exames de Covid, no começo a gente não podia fazer, era só uns hospitais. Aí depois eram 3 exames de teste de Covid por laboratório. Jesus, não dá nem pro cheiro. Não, exatamente. Tinha agenda para você conseguir, para conseguir colher. Isso que a gente tá numa região pequena, né? Não, mas é porque os testes de Covid, são técnicas que ninguém aqui na região tem, só tem em São Paulo, né? Então, era uma agenda que eles tinham, por quantidade de kit que eles tinham e capacidade, né? Uhum. Então, mas era tanto que, por exemplo, a sexagem fetal, que é um exame que faz pela mesma metodologia, pararam de fazer. Ficaram meses sem fazer sexagem fetal em alguns laboratórios, porque as pessoas que faziam sexagem fetal estavam fazendo exame de COVID, PCR de Covid. Tanta gente precisando fazer. Porque entre sexagem fetal e PCR de Covid, o que é mais importante, né? Então, espera mais um pouquinho, olha pelo Vai nascer de qualquer jeito, né? Vai nascer, não importa exatamente. o que é. Então, aí com o tempo, depois vieram os testes rápidos, que no começo a gente ficava muito preocupado, porque primeiro foram aqueles testes rápidos de sangue, que ninguém tinha nada, mas no final das contas todo mundo percebeu que eles eram horrorosos, não serviam para nada. Então, tinha muita reação cruzada com dengue, com outros tipos de virose. Então, o que era positivo, você não podia acreditar. Depois que a gente entendeu isso, né? Porque na época, o que era positivo era positivo. Era uma doença muito nova, né? É que hoje, falando, a gente fala o resumo de tudo passado. Passado, exatamente. Mas vivenciando era aquela coisa assim, as melhores ferramentas que tinha, os melhores conhecimentos que tem, dava o positivo que não era. Que no final das contas não era exatamente. Sim. Uma coisa que tinha sido muito bem testada e tal. Falava, vai. É o que tinha. Não Então, tinha especialista nisso, né? Então, pra você ter uma ideia, vamos pensar assim, um exame para ele entrar numa rotina, ele foi validado por pelo menos, tranquilamente, uns 10 anos. Tranquilamente. Os testes de Covid, esses testes de GM, GG que vinham, que a pessoa furava o dedo e fazia, eles eram depois de 3 meses. É muito rápido. Então, então o Covid, o Brasil fechou em fevereiro, era maio. Eles estavam aqui. Então, 5 meses depois. Então, assim, óbvio que eles não foram bem testados, óbvio que a gente não sabia. Então, ele dava positivo para quem tinha? Sim, ele dava. Mas ele dava positivo também para um monte de gente que não tinha? Ele dava, né? Uhum. Então, e era uma situação complicada, porque a gente, às vezes dava positivo, depois de 15 dias dava negativo, mas não podia dar negativo. Então, o que aconteceu? Você não tinha resposta. Sim. Era o que teste que tinha. Né? Exatamente. No começo da pandemia, tava todo mundo no escuro, né? Porque era uma doença nova, não tinha teste, não tinha vacina, não tinha nada. Uhum. E o medo para vocês lá também? Porque ficava em contato com as pessoas. Ai, olha, eu sei que isso daí no começo era aqueles testes que a gente tinha, o PCR, né? Que mandava pro laboratório, demorava alguns dias para ficar pronto. E esse teste que eu falo que é esse que não... Que hoje a gente sabe que não serve para nada, né? Então, e depois quando vieram aqueles testes rápidos, que depois de um tempo a gente percebeu que ele funcionava, que você fazia o PCR e fazia o teste rápido, ele funcionava. E aí, toda vez que eu colhia, 3 dias depois eu tinha dor de garganta. O negócio é tão psicológico, eu colhia alguém, deu positivo, você ficava com uma dorzinha de garganta. É muito psicológico, assim, né? Sim. Você fica com medo, então... Medo porque encontrava meus pais todos os dias, né? Então, medo de contaminar as pessoas, sem abraçar ninguém, né? Eu lembro que eu tinha minha sobrinha, acho que ela tinha 1 ano e pouquinho. Eu a via, pelo menos a cada 15 dias, fiquei 3 meses sem vê-la. Nossa Senhora, Aí, quando a gente encontrou, ela não podia abraçar, mas eu abracei. Então, era muito difícil, né? Mas não tem como falar o psicológico, porque todo mundo correndo, você tendo que ficar na frente do negócio. Você exatamente, estava ali fazendo exame, né? Pra pessoa que tá com suspeita. Teve uma época que veio no carro, o pessoal também. No carro, tinha fila, exatamente. Ligava, combinava, fazia no carro. Eu fui uma dessas pessoas. Exatamente. Mas é o que tinha, porque você não pode colher dentro do laboratório. Como eu vou colher alguém, um teste dentro do laboratório que solta e depois uma pessoa vai colher sangue, uma pessoa idosa, uma criança. Então, tinha que ser no carro, né? Não tinha, era um drive-thru, vamos dizer assim. Mas tudo se adapta, né? Exatamente, a gente vai se adaptando, Você colhe o positivo, passa pro vizinho, tá ali na cadeira do lado esperando, né? Exatamente, não dá, né? E essa loucura durou, né? Um tempão, né? Durou bastante. Assim,
Durou bastante. Até hoje ainda dura, né? Mas, na verdade, hoje o teste de Covid, só Covid em si, sai muito pouco. Primeiro, também tem farmácia, né? Sim. Mas hoje, o que eu acho que uma coisa que acabou saindo muito é esses testes de influenza com Covid, ou influenza A, B e H1N1. Então, porque antigamente a gente tinha gripe, e agora a gente quer saber que gripe que a gente tem, né? Entendi. Então... É que você fala que antigamente a gente até tinha essas gripes, mesmo Tinha. Covid, né? Mas hoje a gente quer saber, assim, qual o tipo da gripe. Exatamente. Tá. Antes todo mundo... A influenza A, a influenza B, mesmo Sim. o H1N1, tem há muitos anos, né? Uhum. Mas a Covid não, né? A Covid Não, veio, sim, veio... é novo. Mas... Só que se a gente tinha gripe, ficava mal, ficava alguns dias mal, vai passar. Era basicamente isso. Mas hoje, como tem o teste, ele tá fácil e é um preço acessível, então... se a pessoa não tá bem, hoje é o meu terceiro dia, não tô tão bem, vou lá descobrir o que é, né?